pessoal, tudo bem? Tenho visto recentemente vários influenciadores daqui da Coreia falando como que foi o parto delas da Coreia e se elas tiveram algum tipo de violência obstétrica. Eu pensei bastante e decidi compartilhar aqui com vocês uma das coisas que aconteceu comigo que eu achei que pode ser caracterizado como uma violência obstétrica. Depois vocês me falam se faz sentido ou não, ok? Então, bem, eu tive a minha primeira filha através de cesárea. Uma cesárea bem planejada, muito bem planejada. O meu médico, ele é formado nos Estados Unidos, então ele já entendia mais ou menos como era a minha cabeça na época, né? E o que eu mais ou menos esperava. E nós decidimos seguir um plano, nós traçamos um plano e decidimos seguir esse plano. Quando eu entrei para a sala de cirurgia, deu tudo certo. A neném nasceu bem, eu fiquei bem, tudo maravilha. Eu paguei para a cesárea, além da cirurgia geral, 2 outros tipos de anestésicos. Um é tipo uma folha que você coloca no corte e ali anestesia o corte. E o segundo era uma bombinha que ficava presa no pulso. E toda vez que eu sentisse uma dor maior do que eu esperava, eu apertava a bombinha e ela liberava de tanto em tanto tempo, tipo uns 8 ml de algum tipo de anestésico. Não me lembro certinho a quantidade de ml. Mas enfim, liberava um pouquinho a mais de ml de anestésico. Então, bem, depois da cirurgia eu tava bem, um pouquinho de cólica ali assim, nem é cólica, é ali na cirurgia, mas uma coisa normal assim, suportável, né? Doía, mas era suportável. Então, vinham as enfermeiras para me checar e de tempos em tempos elas me davam uma injeção. Essa injeção era para ajudar a reduzir o tamanho do útero, que é normal. E toda vez que elas aplicavam essa injeção, eu sentia uma dor muito forte, mas nada que, assim, me fizesse surtar, entendeu? De dor, mas era forte, era ruim. E eu lembro que quando chegou de madrugada, lá pelas 2, 3 da manhã, a enfermeira veio para dar uma outra injeção. Só que quando ela chegou para dar essa outra injeção, eu já estava começando a sentir uma dor muito forte na costura. Ela queimava e machucava. E eu não estava entendendo o porquê daquilo ali, porque eu tinha um anestésico ali e até então eu não tinha visto que eu estava com a bombinha no pulso, porque quando a enfermeira colocou a bombinha, ela colocou de um jeito que estava escondido na roupa e eu não estava mexendo o braço porque eu estava com o soro, né? O IV, a IV aqui. E eu não vi. Então, mas enfim, tava ali com soro, sem estar usando. Mas de acordo com o meu médico, não ia fazer tanta diferença assim. Mas enfim. Então, quando ela veio para aplicar a outra injeção, eu já disse, olha, eu não quero essa injeção, porque essa injeção tá me machucando, porque tá fazendo eu sentir muito mais dor do que eu deveria, ou pelo menos eu tava esperando. E ela explicou, essa dor é normal, que eu deveria só tentar ficar mais confortável ali e tal, e ela me deu uma injeção. Começou a doer horrores, porque eu não conseguia nem me mexer, porque me mexer machucava o corte, e o corte queimava, e queimava, e queimava. E aí, eu comecei a chorar de muita dor, muita dor. E toda vez que eu chorava, ou respirava, ou me mexia, parecia que eu ia de arrasta, como dizem, né? Eu não aguentava, eu vi estrela, não aguentava. E chegou um ponto que eu liguei pro meu irmão no Brasil, porque o meu irmão é médico. E assim, gente, a minha família é toda da área médica. O meu pai, pra vocês terem noção, ele é fundador de uma maternidade no Brasil. Então, todos os meus irmãos trabalharam nessa maternidade. Então, todos eles são muito familiarizados com o processo de maternidade. Então, eu liguei pro meu irmão e falei, olha, tá acontecendo isso comigo, me ajuda, o que que eu posso fazer, o que que eu posso pedir pro médico? Ele falou assim, Camila, daqui eu não posso fazer nada, mas só avisa pro Jun que não é pra você estar sentindo essa dor. Essa dor não é normal,
logo após a cesárea. Você não tem que estar sentindo isso. Fala pra você receber mais medicamento. Aí o John, meu marido, tentou conversar, eles falaram que não podia me dar mais medicamento, que eu já estava tomando no limite e que eu precisava suportar aquela dor. E aí, gente, era controle para não chorar. De repente, veio uma outra enfermeira e colocou a mão na minha barriga e apertou minha barriga. E nessa hora eu vi tudo preto. Eu dei um berro. O meu marido chegou, o que tá acontecendo? Eu falei assim, eu só lembro e falei assim, eu agarrei a mão da enfermeira e falei assim, não me toca. Se você me tocar, eu vou te bater. Louca. Mas, gente, eu saí do corpo de tanta dor que eu tava sentindo. E aí ela explicou, não, essa massagem é para ajudar a reduzir o útero. Ela precisa dessa massagem. E eu falei, eu não quero essa massagem. Não me encosta. Ela falou assim, olha, avisa pra ela que se ela não aceitar essa massagem, nós vamos ter que levar ela pra sala de cirurgia e tirar o útero dela. Aí o meu marido me falou isso. Assim, tipo, Camila, aceita a massagem, senão você vai ter que tirar o útero. Eu falei assim, então, nós vamos brigar aqui. Se você não tirar essa mulher daqui agora, eu peço o divórcio. Eu não fico com você. Ou você vai me defender agora e tirar essa mulher daqui, ou acabou o nosso relacionamento. Gente, e eu não deixei ela me tocar. Não deixei. Aí veio a outra enfermeira para me dar mais injeção. Eu mandei a enfermeira sair. Falei, eu não quero essa injeção. Aí meu marido tá, porque você está me envergonhando. Nossa, tá parecendo uma criança. Falei assim, tô mesmo e eu não quero que ninguém me encoste. E aí eu liguei pro meu irmão e falei, olha, tá acontecendo isso. Falaram que vão tirar meu útero. Liga pro meu irmão, pra minha mãe, pra minha irmã que é enfermeira. Eles disseram, Camila, ninguém vai ter que mexer no seu útero, não. Esses remédios que elas estão te dando é para acelerar o processo para que o seu corpo volte mais rápido. Não quer tomar injeção? Não toma. Não quer massagem? Não faça. Faça você a massagem. A massagem é para ajudar a tirar o sangue de dentro. Então, vai fazendo no seu tempo. Vai ali, devagarzinho, fazendo. E foi o que eu fiz. Aí, toda hora que eu conseguia me recuperar da dor, eu fazia um pouquinho, aí eu senti o sangue saindo. Gente, minha cama ficou toda ensanguentada, tá? Uma coisa nojenta. É assim. Enfim, no final das contas, ninguém mexeu no meu útero, não tomei todas as injeções e não deixei a mulher fazer a massagem em mim. E tô aqui com o meu útero com o meu segundo filho. Então, assim, vocês entendem que isso poderia ter sido uma violência obstétrica? Não sei, eu acho que sim, porque eu tava num momento tão sensível e logo após o parto e vierem me ameaçar de tirar o meu útero porque eu não quero aceitar uma massagem. Gente, o que vocês acham? Me contem aqui. O que vocês teriam feito na hora? Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui para responder algumas pessoas que mandaram mensagem no meu último vídeo, quando eu falei que eu achava que eu tinha sofrido uma violência obstétrica no parto da minha primeira filha. Bom, gente, a pergunta e os comentários que vieram foi em relação ao meu marido. E perguntaram, ué, mas ele não fez nada para te ajudar? Ele ficou com vergonha de você, tá sofrendo de dor? E aí é uma coisa que a gente precisa entender, que é a diferença cultural. Aqui na Coreia, mulher não sente dor. Se sente, guarda pra si. Homem também não reclama de dor. E não questionam os médicos. Não existe esse negócio de segunda opinião ou terceira opinião, igual é muito comum no Ocidente. Aqui o médico falou, é Deus no céu, ou Buda no céu, e o médico na terra. Então, não existe o hábito de questionar. Nós, ocidentais, né, falo por mim, falo por outras, não somente brasileiras, mas porque eu tenho amigas de outras nacionalidades, também ocidentais. Todas nós sofremos o mesmo problema. E todos nós temos uns maridos com a mesma reação. Eles não abrem a boca. E não é só porque eles não têm o conhecimento, porque eu já reparei que o ensino aqui na Coreia em relação à parte humana, né, do ser humano, essa parte científica, esse conhecimento é diferente em relação ao Ocidente. Então, por exemplo, quando eu estava tentando engravidar da minha primeira filha, o meu marido não fazia noção do que era um sistema reprodutor feminino. Por dentro, sabe? O útero, o ovário. Então, a médica falava com ele e ele tentava traduzir para mim da maneira que ele conseguia. Porque não conhecem. Eles entendem do reprodutor masculino, né? Então, quando aconteceu toda aquela situação,
claro, eu estava em choque por causa da dor extrema que eu estava sentindo. E olha, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque durante o processo meu de FIV aqui na Coreia, eu tive um procedimento que eu cheguei a vomitar e desmaiar de dor. Porque eles não me deram anestésico. Disseram assim, vai doer um pouquinho, um pouco mais que uma cólica, mas tranquilo. Gente, neste dia, eu gritei tão alto que o meu marido entrou dentro da sala onde estava tendo o exame e estava cheio de enfermeira me segurando e eu estava atada na cama com o procedimento acontecendo. A médica ficou chocada, porque como assim ele entrou dentro da sala para saber o que estava acontecendo? E foi um bafafá. Entendeu? Assim, não é que meu marido ele não queira me defender. Às vezes simplesmente não podem. Primeiro, porque não sabem. Segundo, porque não é cultural questionar o médico. E assim, graças a Deus eu tenho ele, porque, querendo ou não, ele me ajudou muito aqui em vários momentos. Aqui, principalmente na época da pandemia. Não sei se... Não dá pra ver aqui, eu acho que por causa do filtro dessa câmera, mas eu tenho uma cicatriz enorme aqui, proveniente da vacina. E... de acordo aos médicos, nós tivemos que ir em 3 hospitais, ok? Um dos hospitais mandou eu ir para cirurgia plástica. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando direitinho o que aconteceu. E no final das contas, eu tive que parar no hospital universitário para ter o tratamento devido. E depois disso, eu tive que ir no neurologista. Mas é uma história para um outro vídeo. O ponto aqui é, não é só meu marido, é qualquer homem coreano com que você vá se relacionar. Eles provavelmente vão ter o mesmo estilo de lidar com essa situação. Talvez nem tanto, sabe por quê? Porque a mulher coreana, ela consegue segurar a dor. Não me pergunte como elas seguram a dor. Eu lembro que quando eu tava nesse hospital universitário, tinha uma senhorinha, uma vovozinha, tomando ponto na cabeça, sem anestesia, com uma pistola. E ela segurando, chorando, assim, a mão do acompanhante dela, assim, sabe? E eu tô, gente do céu, uma vovozinha. Então, assim, e eu aprontando um escândalo. Então, meu marido tava com vergonha, assim, não só porque ele não sabia o que fazer, como reagir naquele momento, porque ele já tinha tomado uma bronca da outra médica quando ele invadiu a sala, porque ele achou que tava me furando de alguma forma errada. Mas ele não sabia o que fazer perante aquele monte de gente que estava ali, porque aqui na Coreia não existe esse negócio de hospital particular que você fica numa salinha reservada. Até tem, mas assim, é o supra do supra do supra do hospital. A maioria das pessoas ficam em salas que tem, o quê? De 8 a 16 pessoas. Eu tava numa sala que só tinha eu e uma outra paciente, que estava chorando de dor, escondida no travesseiro. E eu lá, a única, aprontando um escândalo, gritando igual uma louca, segurando a mão de enfermeira, porque eu não queria fazer a bendita massagem, nem tomar as injeções, né? Mas assim, só pra vocês entenderem que não é só o meu marido, não é que ele não queria fazer alguma coisa. E eu pressionei ele, faça alguma coisa, porque eu não consegui me mexer. E aí a única coisa que ele fez foi segurou a enfermeira e falou assim, olha, dá um tempo pra ela, deixa ela tentar fazer essa massagem, deixa ela se acalmar, depois você volta aqui e vê como é que tá a situação. Foi isso que ele fez e ela respeitou a decisão, entendeu? E ela, não, quando voltou, tava tudo bem, porque eu estava conseguindo fazer a massagem em mim mesma, porque a minha irmã, que é enfermeira, disse como eu deveria fazer essa massagem, que é somente para acelerar o meu útero voltar ao normal. Mas bem, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo e que vocês não fiquem com tanta raiva assim dos homens coreanos, porque a grande maioria deles são gente boa, são bonzinhos, tá? Parecem sim um rapazinho de dorama, mas tem, claro, uma parte que não é flor que se cheira assim em qualquer nação.